Com o Corinthians ativo no mercado, buscando um jogador ofensivo e matador para ser o decisivo do time junto com outras estrelas, o alvo já está definido e as negociações estão em andamento. O interesse do Corinthians na contratação de Roger Guedes nos últimos meses. O nome de Roger Guedes tem sido um dos mais comentados nos bastidores do futebol brasileiro, especialmente no contexto do Sport Clube Corinthians Paulista. A relação do atacante com o clube alvinegro gerou expectativas intensas entre os torcedores, que se mostram ansiosos pela possível concretização de sua chegada à equipe paulista. O desejo do Corinthians em contar com o jogador é um reflexo do cenário atual do futebol, onde a busca por reforços de peso e talento tem sido um movimento constante das grandes equipes. O contexto da contratação, o Corinthians e a busca por reforços após a saída de alguns jogadores importantes e a constante reformulação do elenco. O Corinthians iniciou um processo de reestruturação para alcançar seus objetivos esportivos. O clube passou por uma série de mudanças administrativas e de gestão, com a intenção de voltar a ser competitivo tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições internacionais, como a Copa Libertadores. O clube, que já conta com uma história de conquistas e com um elenco recheado de estrelas em algumas temporadas, sabia da importância de reforçar o time com peças que pudessem acrescentar qualidade técnica, velocidade e inteligência no ataque. Roger Guedes, que possui essas qualidades, apareceu como um nome estratégico para ajudar a solucionar as carências ofensivas da equipe corintiana. No momento em que o mercado da bola estava aberto e diversas possibilidades surgiam, o interesse do Corinthians em contratar o jogador tornou-se uma prioridade, com a diretoria em busca de uma negociação que atendesse tanto aos interesses do clube quanto do atleta. Roger Guedes, a carreira e o estilo de jogo. Para entender o motivo pelo qual Roger Guedes se tornou um dos jogadores mais cobiçados do Brasil e um dos alvos prioritários do Corinthians, é necessário olhar mais de perto sua trajetória no futebol. Natural de Belém de Pará, o atacante iniciou sua carreira no Atlético Mineiro, onde conquistou o respeito e a admiração dos torcedores, devido à sua habilidade, dribles desconcertantes, velocidade e faro de gol. Sua capacidade de atuar pelas pontas e também de ser eficiente no centro do ataque deu a ele uma versatilidade que o tornou um atleta de altíssimo nível. Guedes passou por diversos clubes, mas foi no Palmeiras que ele alcançou seu auge de visibilidade e consistência, destacando-se como um dos principais jogadores do time, sendo peça-chave na conquista do Campeonato Paulista e em outros torneios importantes. Sua capacidade de desequilibrar jogos, principalmente com suas arrancadas e finalizações precisas, fez com que ele se tornasse um dos jogadores mais desejados do Brasil. Após deixar o Palmeiras, Guedes teve uma passagem pela China, onde atuou pelo Sherda Lunen, mas sempre demonstrou um desejo de retornar ao futebol brasileiro, especialmente para um time de grande tradição como o Corinthians. Essa vontade de voltar ao Brasil e se reintegrar ao cenário mais competitivo do futebol nacional se tornou um fator decisivo para que o clube paulista buscasse, com afinco, a contratação do atacante. A relevância de Roger Guedes para o Corinthians. Roger Guedes é, sem dúvida, um dos jogadores mais completos e com potencial de impacto imediato no futebol brasileiro. A sua chegada ao Corinthians traria uma série de benefícios para o time, por consequência, para o clube como um todo. A principal vantagem seria, sem dúvida, a sua capacidade de agregar qualidade técnica ao setor ofensivo. A forma como o jogador pode abrir espaço, criar jogadas e finalizar com precisão seria uma adição extremamente valiosa para o time comandado, na época, por Vitor Pereira. Em momentos de pressão, quando a equipe se vê em situações de dificuldade para ultrapassar a defesa adversária, o talento individual de Guedes se torna um diferencial. Sua rapidez e habilidade nos contra-ataques seriam armas poderosas em jogos decisivos, em que a velocidade no campo de ataque se torna um dos principais fatores para se alcançar a vitória. Outro ponto crucial é sua versatilidade. Roger Guedes tem a habilidade de atuar em diversas funções ofensivas, seja como ponta direita, esquerda ou até mesmo como centroavante. Essa característica é altamente valorizada por técnicos que buscam alternativas durante o jogo, principalmente em times que necessitam de flexibilidade para se ajustar às diferentes situações do jogo. O papel do Corinthians no mercado da bola. O interesse do Corinthians por Roger Guedes reflete uma estratégia ampla de reforço que o clube tem adotado nos últimos anos, no intuito de recuperar o seu protagonismo no cenário do futebol brasileiro e internacional. O Corinthians sempre foi um time de grande tradição, mas nos últimos tempos, especialmente após a saída de algumas de suas principais estrelas e a transição de ciclo, o clube se viu buscando uma nova identidade no campo e uma renovação de elenco. Para isso, o clube almejava reforçar suas posições mais carentes e, com isso, criar uma base forte para novos ciclos de conquistas. A chegada de Roger Guedes poderia ser um divisor de águas nesse processo,
trazendo um jogador com um alto nível de competitividade e de qualidade técnica, capaz de suprir a necessidade de um jogador criativo e decisivo para o ataque corintiano. A negociação e os bastidores, as conversas entre as partes Corinthians e Roger Guedes não aconteceram de forma imediata. A negociação envolveu diversas etapas e conversas, tanto com os empresários do jogador quanto com a diretoria do clube paulista. Além disso, o interesse de outros clubes também pesou no cenário. Contudo, a prioridade do Corinthians era clara: trazer Roger Guedes para reforçar a equipe, oferecendo a ele a chance de continuar sua trajetória de sucesso no futebol brasileiro. A transação envolveu questões financeiras, como os valores de contratação, salários e eventuais bônus de performance. Não se tratava apenas de uma simples negociação por um jogador, mas de um processo estratégico que visava colocar o Corinthians em uma posição de destaque no futebol nacional. A expectativa dos torcedores, e a repercussão na mídia, imprensa esportiva e os torcedores, especialmente os corintianos, estavam extremamente ansiosos por uma confirmação oficial sobre a chegada de Roger Guedes. Nas redes sociais, o nome do atacante se tornou um dos mais comentados, com os fãs do Corinthians vibrando a cada informação que surgia sobre as tratativas entre clube e jogador. A expectativa era enorme, e muitos acreditavam que a chegada de Guedes poderia ser a chave para a reestruturação do time e o retorno aos bons tempos. O torcedor corintiano, conhecido por sua paixão intensa e por acompanhar de perto os rumos do time, ficou em pivaruça com a possibilidade de ver um jogador como Roger Guedes vestindo a camisa alvinegra. O futuro de Roger Guedes no Corinthians, caso a contratação de Roger Guedes se concretizasse, ele teria a oportunidade de escrever mais um capítulo de sua carreira em um clube que tem uma enorme torcida e uma história vitoriosa. A cobrança seria alta, mas a expectativa era igualmente grandiosa. Guedes, com seu talento e sua experiência, teria tudo para se destacar no Corinthians, trazendo alegria para os torcedores, e ao mesmo tempo, consolidando-se como um dos grandes jogadores do futebol brasileiro em sua posição. A contratação de Roger Guedes pelo Corinthians seria, sem dúvida, um dos maiores acontecimentos do mercado da bola naquele ano. Se concretizada, seria uma verdadeira vitória para o clube e para os fãs, que teriam em suas fileiras um jogador com a capacidade de decidir grandes jogos e garantir título. Conclusão: o impacto no futuro do Corinthians. O interesse do Corinthians na contratação de Roger Guedes reflete as ambições do clube de voltar a brigar por títulos e de se manter competitivo no cenário nacional e internacional. A adição de um jogador como Guedes, com seu estilo de jogo vibrante e decisivo, seria um fator de enorme importância para as pretensões da equipe em relação aos campeonatos que disputaria. Se a negociação fosse bem sucedida, o Corinthians poderia estar dando um grande passo para reconstituir sua força no futebol brasileiro e garantir a felicidade de seus apaixonados torcedores.